Isso é bom. Agora, vem cá, o Sampaoli inventou? O Sampaoli ontem, certinho, o suficiente para passar. Mais importante ontem do que qualquer coisa em relação a desempenho, era o resultado. Eu acho que ontem não teve mistério, né? Ontem, quando o Bubu falou aqui mais cedo que ia ganhar, ganhou ali, né? Então não precisava de Sampaoli, nada. Foi isso? Não foi, não? Isso vai durar o programa todo. Não foi isso, não? Cara, eu não posso falar mais nada. Vocês juraram pra mim que foi isso? Eu tenho culpa que eu vim do futuro, cara. Ali, ó. Eu vim do futuro, eu sei o que vai acontecer. Ali, ó. É pra falar sério? Eu só vou tomar uma Para aguinha. falar, Marcelo, que fale sério. Infelizmente, porque tá muito bom isso, só que a gente tem que falar sério. Vamos lá. Olha, agora, falando sério, eu não acho que o Sampaoli inventou, não. Pelo contrário. Eu acho que o Sampaoli Obrigado. está tentando fazer minimamente o que dá com esse time dele. Quando você olha, o Diniz valoriza muito na coletiva, né? Porque a posse foi nosso, o domínio foi nosso. E é difícil você pensar num sucesso do tipo de Sampaoli dessa maneira. Então ele virou e falou, eu tive sucesso de um jeito, na primeira partida, não repetiu. Eu sei como é que eu preciso travar o Fluminense. Ele, em algum momento, ele tenta pressionar a saída de bola. Não funciona, ele recua, ele bota em bloco baixo. Um time que competia muito contra o Fluminense, que competia menos. Um Flamengo muito mobilizado. A gente comentava ontem aqui no Linha, depois do jogo. Eu acho que o Flamengo ganha sem brincadeira. Claro que tem o dedo do Bubu ali no pré-jogo, mas eu acho que o Flamengo ganha a classificação. O Flamengo ganha a vaga, o Flamengo ganha o jogo antes da bola rolar. Era um Flamengo muito mobilizado. O Bubu falou um negócio ali que eu concordo. Estava entalado, o Fluminense está entalado. O Fluminense doeu muito mais que qualquer revés, qualquer tropeço, porque quando perde para o Fluminense ali e para o Vasco, naquela casada de jogos ali de março, muito mais do Fluminense depois até, tem um troféu, tem o Diniz, a virada no estadual, a perda de protagonismo no cenário de Rio de Janeiro, o grande time que todo mundo queria parar para ver jogar e comentar, era o time do Diniz, o Flamengo era muito time que não conseguia jogar. Você mexeu com alguma coisa. No Flamengo a gente questionava muito como que ele se mobiliza ou deixa de se mobilizar para os jogos contra o Fluminense. A gente debatia aqui ao longo dos últimos dias. Mas só se mobilizou naquele jogo de ida contra o Fluminense. O Zé ainda brincou, então vai ter que ter o Fluminense todo jogo para se mobilizar. Mas tem algo diferente, porque esse Fluminense mexeu com esse Flamengo. Esse Flamengo que talvez tenha vencido tudo e ainda está encontrando exatamente como é que vai retomar essa fome. Contra o Fluminense a fome está ali. A espinha estava atravessada na garganta. Então esse Flamengo, para mim, ele começa a vencer antes do jogo, quando tem o cenário conturbado. A gente vai debater a fala do Gabriel, mas depois o Everton Ribeiro confirma que tem situações internas. Sim. Então, assim, o Flamengo parece que em alguns momentos ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta... O Galvão Bueno, só para falar rapidamente, tem uma passagem no documentário dele que ele fala que ele cria o caos porque ele precisa do caos para se motivar. O Flamengo parece que às vezes ele cria o caos para se motivar em meio ao caos. Eu falava, Flamengo, nosso Paulinho aqui, supervisor de estúdio, ele falava, e aí, Pedro? Eu falei, ô Paulinho, quando tá assim, parece que vai dar tudo errado, é que vocês decolam, o Flamengo decola, e tá tudo bem. Paulinho então, é flamenguista? Pô, não é pouco não. Ontem ele tava passando mal lá fora. Passou o dia inteiro lá fora e ele tá nervoso pro jogo. Não, que isso. Eu falei, Paulinho, quando pega assim, ó, conhecendo um pouco de Flamengo, então o Flamengo se mobiliza para esse jogo de forma diferente e compete. Falo da mobilização porque na hora que baixa o bloco, o Fluminense tem dificuldade, o Flamengo compete muito. Acho que o número do Data ESPN foram 30 duelos ganhos. Um número muito maior do que a maior marca que o Flamengo recuperou muitas bolas. Até então. Então, esse Flamengo competindo, não necessariamente pressionando lá em cima, como é característica do Sampaoli, mas baixando o bloco, entendendo o que o momento pede, porque é um estágio inicial de trabalho, mas tem um time muito bom do outro lado. Isso é respeitar o adversário. E você baixa muito bem, controla muito bem, pressiona muito bem, ganha os duelos individuais e ganhar os duelos individuais do Fluminense. Não fazer aquela bola circular como a gente está acostumado a inverter de um lado para o outro. É fundamental. O Fluminense em um lado esquerdo todo ali. O Flamengo soube explorar isso. E o que já tinha acontecido no jogo contra o Cruzeiro. Quando o campo abriu, o Fluminense se lançou, assim como o Cruzeiro se lançou no final do jogo do último fim de semana, o Flamengo aproveitou, o Flamengo espetou, que foi a história do 2-0, é quando o Flamengo fica mais à vontade. Ter feito até mais. Então, acho que por aí dá para explicar um pouco que foi, não acho que foi invenção do Sampaoli, foi muito mais um entendimento do Sampaoli. E ele fala isso até. Ele falou, é um novo Flamengo em estágio inicial. E ele pontua, tem que evoluir muito ainda, é um processo. Mas era o que dava, o que era possível. Ele fala alguma coisa agora, gosto de pressionar alto. Mas era o que dava, o que era possível, se referindo à expressão em bloco mais baixo, que não é exatamente uma característica do time dele. Então o Flamengo começa a ganhar na mobilização pré-jogo, na vontade de dar uma resposta ao Fluminense que estava atravessado, na vontade sim de dar uma resposta, porque o Gabigol deixou isso muito explícito ao final do jogo. Sim. Aos relatos de situações internas, na vontade de dar uma resposta ao trabalho inicial do Sampaoli, que por hora tinha sido questionado. Ele defende o Sampaoli, inclusive. O Sampaoli tem a cara do Flamengo. O seu lado esquerdo inteiro desfalcado, viu o bicho crescer. Não conseguiu fazer o seu jogo. Apesar de ter volume, não transformou esse volume em um caminhão de oportunidades, como a gente debatia ontem. Sim. É muito mais um volume que alguns jogos, inclusive,
não está sendo transformado em volume de jogo, posse de bola, em um campo de oportunidade. Está difícil, por exemplo, para a bola chegar para o Cano finalizar. Aliás, já são 4 jogos, se não me engano, que o Fluminense não faz um golzinho. 4 ou 5 jogos que o Fluminense não faz um gol. São 5 sem vencer. Desde que o Cano para Mas de isso fazer tudo, gol. né? E aí, Isso tudo, Bubu. 5 sem marcar. A Sem tirar os seus coincidência aí, méritos. que a gente vai analisar daqui a pouquinho, né? Vamos falar mais do Flamengo agora, mas daqui a pouquinho a gente fala mais do Fluminense também. Curiosamente, a bola, o Cano não está fazendo os gols, o Fluminense não está marcando os gols, né? Não tem, os outros não estão fazendo. É uma coisa para a gente ponderar aqui, para a gente conversar. Não é que ficou uma porcaria o trabalho no Fluminense, longe disso, mas tem problemas, evidentemente, estão evidenciados, isso precisa ser resolvido. Zé Elias. Foi esse homem, o gol foi dele, Sim, o aniversário era dele, o retorno era dele, né? O que abriu a porteira foi dele. Cabelo bonito era dele, hein? Cabelo bonito era dele, o charme era dele, o sotaque era dele. Foi o jogo dele? Boa Tudo tarde, bem, Zé? William. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bubu. Fala, Zé. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, eu acho que o jogo foi do Flamengo num todo. Tá. O trabalho da Arrascaeta, o trabalho do Gabigol, pressionando muitas vezes ali a defesa do Fluminense. O que jogou o Pulgar ontem de novo. É impressionante como ele consegue fazer a marcação e nos momentos mais difíceis. Ele era o cara que estava interrompendo a jogada do Fluminense. Quando o Fluminense tentava jogar, ele ia lá. Ele fez acho que umas 2 ou 3 faltinhas táticas, aquela que para o jogo. Legal você levar a análise para o aspecto coletivo. Sim. Porque geralmente quando a gente fala desse Flamengo, que troca técnico, a gente fala muito das individualidades, as individualidades que salvam e tal. Você sentiu o Flamengo mais coletivo ontem? Ontem, para mim, foi coletivo. Pra O você Bubu, jogar... o Bubu citou o coletivo na lista dos 20 lá? Não. Pior é que não. Só para saber. Acho que para jogar contra o Fluminense, você não consegue, eu acho que individualmente com a bola nos pés, o Flamengo poderia decidir os jogos, decidir o jogo contra o Fluminense. Sim, mas ontem o coletivo, eu acho que foi muito forte. Isso é uma baita notícia. Né? Foi muito forte. O que o Gerson correu, o Gerson pressionou, roubou bola. Falta ainda, eu acho que para o Flamengo, a criar um pouco mais com a bola nos pés. O próprio Sampaoli fala, né, que é um processo ainda e tal. Mas acho que o Flamengo ontem deu alguns sinais. É que o problema é que é Fluminense, né? A gente não consegue ver essa sequência de sinais com outras equipes. Mas sim, o Fluminense tem um jogo diferente. Quando o Fernando Diniz fala sobre a questão da posse de bola, eu acho que é muito porque ele faz um confronto de ideias, né? Porque o Flamengo se modifica para jogar contra o Fluminense. Acho que no fundo ele quis dizer isso. E o Fluminense jogou da mesma forma, mas não conseguiu fazer o gol. Por quê? Méritos do Flamengo. O Flamengo pressionava. O Flamengo no começo do jogo deixou a bola para o Fluminense, aí eu acho que isso era ordens do Sampaoli, tinha coisas ali pré-determinadas, né? Aí de repente o Flamengo sobe um pouco a marcação, aí de repente o Flamengo sobe a marcação, mas fica esperando ali na área e deixa a bola. Teve um determinado momento que o time do Fluminense estava com a bola nos pés e o Flamengo ficou parado. E o Fluminense não conseguia jogar, não conseguia fazer. O Fábio olhava um para o lado para o outro assim, para onde eu toco, para onde eu toco. E o Flamengo armado, esperando. E aí quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote. Né? Quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote. Né? Justamente para criar essa dificuldade na saída de bola do Fluminense. E depois com a bola nos pés, o time do Flamengo conseguiu jogar em determinados momentos um bom futebol, aproveitando os espaços deixados pelo Fluminense, né? Porque o Fluminense se projeta, se lança ao ataque, deixa os espaços e o Flamengo consegue jogar. Mas eu acho que o coletivo do Flamengo ontem foi muito forte. Ajudou como é que eu falo assim? Dificultou demais o jogo do Fluminense. Por mais que o Fernando Diniz fale assim, não, o Fluminense jogou, mas o Fluminense não conseguia chegar no gol do Flamengo com a facilidade que tem em alguns momentos, né, em alguns jogos. Tem dois pontos que eu acho que eu prestei atenção nesse time do Fluminense. Né? Um é o seguinte, ontem, o Cano não consegue fazer gols. Né? O Cano não consegue fazer gols. O Paulo Henrique Ganso está longe do gol. O Paulo Henrique Ganso está longe do Ganso. E a bola não está chegando redonda porque Cano, o Paulo Henrique, ontem, chegou um determinado momento... Ontem para mim vai além da fase. O Flamengo... Sim, não, mas eu ia chegar nesse ponto. Porque o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o Fluminense não conseguia jogar. E quem ia lá atrás da saída de bola? O Ganso. O Ganso teve um momento que ele deu uma saída acho que foi uma falta, não sei, alguma coisa assim, que todo mundo ficou olhando, ele veio, tocou a bola e jogou uma bola pro Arias, lá no meio do campo, né, um passe pro Arias. Por quê? Porque não conseguiam jogar. Então o Arias fica isolado, o Cano fica isolado e o lado esquerdo da equipe do Fluminense não tinha peso. O Guga, perna direita, jogando pelo lado, né, contrário, sem o Keno, sem o Marcelo, sem o Alexander, o time do Fluminense fica muito penso.
Né? O Martinelli, em alguns momentos, eu acho que ele errou determinados movimentos, que quando ele recebia a bola, ao invés de ele dar a sequência para frente, ele jogava para o lado. Né? E aí é uma coisa que está embutida no sentido do jogador fazer os movimentos. Né? São tantas repetições que, ao mesmo tempo, você não consegue mudar a direção. Né? Você tem que mudar a direção de acordo com um pré-movimento determinado dentro dos treinamentos. Então, o Fluminense teve muitas dificuldades pela imposição do Flamengo e pelo posicionamento do Flamengo em campo. Acho que isso foi fundamental para o Flamengo conseguir a vitória. O Flamengo, eu vou repetir a mesma coisa que falei no primeiro jogo contra o Fluminense. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com esse Flamengo e espero que o Flamengo possa olhar em todos os seus adversários agora o Fluminense. O próximo é o Vasco. Sim, vai ser jogo pegado. E depois tem o Racing. Semana que vem tem o Vasco, segundo e o Racing quinta. Vai ser jogo pegado. Mas eu acho que assim, eu acho que esse jogo do Vasco vai dizer muito qual é a atual fase do Flamengo. Em termos de mobilização, se ela é para todos os jogos. Mas vai ter essa mobilização. Desculpa, vai ter essa mobilização. Porque com o Racing na quinta. Será que na segunda não vai dar uma segurada? Mas eu não sei, é um clássico. Sim, é um clássico. Mas eu espero isso, entendeu? Eu espero do Flamengo que o Flamengo mantenha, né, consiga jogar dessa mesma forma. Porque o Flamengo forte é um campeonato mais forte. Lógico. O Flamengo forte é um campeonato mais rico de emoções, de qualidade de jogo. Claro, lógico. Então, se o Flamengo conseguir marcar do jeito que marcou ontem, mas quando recuperar essa bola, jogar como nós estamos acostumados a ver, nós teremos um time que vai brigar com o Palmeiras, vai voltar ali a brigar e vai ser aquele cara, o time que vai incomodar. E em relação ao Fernando Diniz, né, ao Fluminense, eu acho que o Fernando tem que começar a estudar outras alternativas, né, para justamente tentar sair dessa marcação. Eu falei no primeiro jogo contra o Fluminense, do Fluminense contra o Flamengo. O Flamengo mostrou como os adversários podem jogar contra o Fluminense. E já o River Plate nos primeiros 15, 30 minutos tinha feito uma marcação difícil para o Fluminense sair jogando, né? E depois o Nacho Fernandes se empolgou, foi querer largar o que estava sendo planejado, que tinha sido planejado, e aí o Fluminense deitou e rolou. Mas assim, eu acho que o Fernando tem que olhar isso, tem que começar a ver uma outra alternativa. E eu senti o time do Fluminense sem força. Sim. Vamos fazer o seguinte, tem um fã de esportes querendo falar aí. Bora. Prioridade. Mas não entrou. Entrou lá. E tem o Diniz também. E desde já agradecer o carinho da sua audiência, que está maravilhosa, hein? Beijo para vocês, obrigado. Continue com a gente. Desculpa alguma coisa, a gente vai falar do Flu agora. Quero ver o Daqui a pouco tem o São... Não, ele vai falar do São Paulo, que reserva um pouco, senão haja água aqui. Enquanto o Zé estava falando, passavam imagens maravilhosas da nação no Maracanã. Ontem 70 mil pessoas foram no Maracanã. Tá tentando, hein? Tá tentando, hein? Ganhar, tá tentando, hein? Sou o talismã da nação, pô. Tá tentando, hein? Calma, impressionante. Festa maravilhosa. Olha o comentarista da galera. Vai ser repetida no jogo contra o Vasco, contra o Racing. Não, mas você sabe tudo foi da um você do show, foi um Flamengo. espetáculo do Domingão. Cadê sua bola de cristal aí? Cadê sua bola de cristal? No dia do jogo a gente faz a análise. Depois do jogo é melhor, né? Parabéns ali da festa. Recorde de público em 2023 da Copa do Brasil. Mas você sabe que tinha gente do outro lado, né? Tinha também, mas assim, a maioria... Vamos fazer o seguinte, Soltaram fumaça rubro-negra, alegria, pra sua felicidade, urubu ali, ó, coração rubro-negro. Gigante que tá aí, festa linda, mas não do Flamengo, tá, Bubu? Aí, ó, o dia que colocarem uma imagem sua no meio da torcida do Flamengo, aí a gente fazer um mosaico. Aí vai embora. Aí você vai realmente se transformar no talismã da nação. Eu tenho até medo que eu vou falar agora. Se um dia acontecer isso, no Maracanã, um mosaico com a minha foto, eu paro minha carreira de jornalista. Eu me aposento pra parar com o futebol. Pra sair por cima. Pra parar com o futebol. Fecha o Maracanã. Não, acabou. O braço tá indignado. Por quê? Aí é demais, né? Aí é demais. Aí é demais. Mas olha, festa maravilhosa. Bom, agora, né, brincadeiras à parte, é uma festa maravilhosa. Festa bonita, festa bonita. Linda, aquela fumaça toda que a gente viu ali. E aí é o que eu te falo da mobilização. Demais, foi uma festa que tentaram manter em segredo. Muito legal. Porque tinha aquela coisa da volta por cima, a crise, o Sampaoli, trabalho que não engrena, temporada difícil até aqui. O mando era do Flamengo, então poderia fazer aquela festa com a fumaça. Ele tá repetindo todos os motivos que eu dei ontem. Isso. Não, o mando é do Flamengo. Não, mas peraí. Ele não tava aqui. Ele não tava aqui, ele não sabe. Olha, ele tá ridicularizando o mesmo motivo. Olha que espetáculo isso, ó. Lindo demais. Parabéns à torcida. O nosso fã de esporte, o Gerson, né? O Bubu que diz falou, que gosta do Botafogo. Nota 1000. Isso aí também é feito no Engenhão, tá, Bubu? Eu falo do Botafogo. Eu falo olha aí, ó. O dia vai estar sua cara ali. Vai estar sua cara ali, Bubu. Urubu Rei ali, ó. Caramba, hein? Que espetáculo. Então, o dia que tiver o Bubu aí... Você sabe o que é aquilo? Aí a gente... Bubu.
Urububu. Não dá ideia. Urububu. Não dá ideia. Não, eu gostei disso. Urububu. Eu gostei. Você também está alimentando. Urububu. Você está alimentando. Mas é bom, urububu é bom. Urububu é bom. Opa, vídeos! Chamou, falou. Vamos lá, atenção. Que bagunça hoje. Tá uma Graças a delícia. Deus. Amo.